Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde. O assunto de hoje é endometriose, uma inflamação crônica no sistema reprodutor feminino. A doença atinge mais de 6 milhões de mulheres no Brasil, não tem cura e pode provocar a infertilidade. E nós vamos saber mais então sobre a endometriose a partir de agora. Fique com a gente. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Cazuê Ribeiro, ginecologista e especialista em fertilidade. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no programa Nossa Saúde. Muito obrigada. Vamos começar então explicando, o que é exatamente a endometriose. Bem, a endometriose é uma doença que acomete milhões de mulheres em todo o mundo, desde os 13 anos até os 45 anos principalmente. E, na verdade, acomete principalmente as mulheres que estão na idade reprodutiva, né? À medida que vai se aproximando da menopausa, a incidência vai caindo, mas o problema é que é uma doença extremamente incapacitante, causa muito sofrimento às mulheres. Quem não vivenciou, quem não acompanhou diversas mulheres assim, não tem ideia do sofrimento que as mulheres passam. Mulheres desde jovens, desde meninas, que às vezes durante a sua jornada na escola já sofrem de cólica menstrual muito severa, né? E durante toda a sua juventude e depois que as mulheres se casam também continuam com sofrimento. Enfim, é uma doença de causa desconhecida. Ela existe há muitos e muitos anos, nós sabemos que existe endometriose, mas até hoje não tem uma causa definida. E fisiologicamente, o que acontece com o endométrio? O endométrio, o termo endometriose deriva da palavra endométrio, que é a camada que reveste a parte interna do útero, chamada endométrio. O endométrio é que se descama todo mês e leva a carreta chamada menstruação. Mas essas células do endométrio, elas podem, nessas mulheres que têm endometriose, se localizar em outras áreas, em outros pontos do organismo da mulher que não seja o útero. Por exemplo, essas células se localizam nos ovários, em trompas, em bexiga, intestino, enfim, vagina e até fora do sistema reprodutor mesmo. Pode até localizar em pulmão, por exemplo, em parede abdominal, perto do umbigo. Enfim, é uma doença que tem múltiplas facetas, né? Então, essas células localizadas fora do seu local apropriado, elas causam como uma irritação crônica, um processo inflamatório crônico. É como se elas estivessem menstruando em regiões que não é para menstruar. E isso acaba levando uma série de consequências. A senhora falou sobre a cólica, né, que é um dos sintomas. E além da cólica, quais outros sintomas dessa doença? O sintoma mais comum é a cólica menstrual, que começa se tornar de uma intensidade cada vez maior. Então, ela tem um caráter progressivo, ela vai piorando ao invés de melhorar. E no começo elas cedem com analgésico, mas com o tempo é necessário entrar com o uso de anti-inflamatórios e mesmo assim as mulheres continuam sofrendo. Mas existem outras alterações também, mulheres portadoras de endometriose. Elas podem ter muita dor pélvica, principalmente período menstrual, podem ter dor na relação sexual, podem ter alterações intestinais, porque a endometriose também pode estar no intestino. Então, nessa época, principalmente no período menstrual, as mulheres queixam-se de dor também para evacuar, né? Às vezes tem algumas fezes sanguinolentas. Nossa, são sintomas bastante graves, Bastante graves. E bexiga, a mesma coisa. Então, as mulheres podem, quando localizam-se em bexiga, esses focos de endometriose podem causar uma dor bastante severa quando a mulher urina, e muitas delas também apresentam alguns escapezinhos sanguinolento também na urina. Com relação à cólica, né? Porque a cólica é considerada pela maioria das mulheres algo normal, ter cólica é normal, e às vezes até as mulheres que têm uma cólica mais grave, mais severa, acabam também muitas vezes achando que isso faz parte, é normal, eu sou assim. Mas na verdade, então não, isso é um sinal de alerta para as mulheres, é isso? Exatamente. A cólica menstrual em determinado grau é normal, realmente, mas muitas delas apresentam sintomas extremamente, muito mais acentuados, mas ela mesma vai se reprimindo, vai dizendo, olha, eu acho que é normal, sim, ou a própria família. Aí demora para procurar ajuda, exatamente, né? De modo que
esse é o primeiro sinal de alerta, é uma cólica menstrual muito forte. Então, quando é assim, a menina, a família tem que estar ligada, o próprio médico, o clínico que acompanha, ou a ginecologista, já tem que estar ligada desde precocemente, desde a fase que ela começa a menstruar, para poder pensar, pelo menos nessa possibilidade, e fazer o diagnóstico. Mesmo não tendo outros sintomas, basta a cólica menstrual muito forte para já acender o sinal de alerta e a pessoa, então, dizer que está na hora de procurar o médico. Exatamente. Basta esse sintoma, né? É bem isso daí, porque hoje em dia já tem até estatística mostrando que o período que elas conseguem diagnosticar, fazer o diagnóstico mesmo, já se passaram 7 a 9 anos. Então, isso vai levando ao agravamento da doença. E futuramente a mulher, além dessa esse sofrimento, essas dores todas, essas dores todas, mas é num grau assim bastante acentuado. Além disso, elas acabam tendo também infertilidade. Elas podem... explica pra gente por que pode provocar infertilidade essa doença. Olha, cerca de 30% das mulheres que têm endometriose, elas acabam tendo alguma dificuldade para engravidar. Algumas engravidam normalmente, existem também vários graus de endometriose, mas de um modo geral, é muito comum na nossa clínica de reprodução, de fertilidade e infertilidade, quase que 50% das mulheres das causas femininas é endometriose, para a mulher não engravidar. Só. Então, a endometriose ela pode interferir em diversos pontos do processo de reprodução. A endometriose, pelo caráter inflamatório, acaba causando aderências que pode estar localizada em trompa, isso impede ou dificulta a captação dos óvulos. A endometriose pode atuar no próprio endométrio, no próprio útero, dificultando a implantação do embrião. A endometriose pode, então, causar obstrução tubária, dificuldade de implantação, pode também ser responsável por uma má qualidade nos óvulos. Enfim, existem várias consequências que acabam levando à infertilidade na mulher. E existem casos de mulheres que têm a endometriose, de repente passam uma vida inteira sem apresentar nenhum sintoma? Isso é comum? Existe. Comum não é, mas existe uma porcentagem de mulheres que não têm absolutamente nenhum sintoma. Às vezes o único sintoma pode ser a infertilidade. Elas procuram a clínica de reprodução porque não conseguem engravidar. Nessa pesquisa a gente acaba descobrindo e às vezes endometriose já em grau acentuado, sem nenhum sintoma. É uma porcentagem pequena, assim como tem mulheres que têm endometriose mínima, num grau leve, e têm sintomas acentuados. Isso varia de caso para caso. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, inicialmente, o mais importante é o diagnóstico clínico, não é? Então, a mulher, apresentando algum sintoma, entre outros sintomas que eu não citei também, inclui uma disfunção menstrual. Às vezes, mulheres que menstruam demais, que têm uma menstruação exagerada, muito abundante também, devem procurar. Ou mulheres que têm menstruações com períodos curtos, menstruam várias vezes por mês, também é um sinal de alerta. Mesmo que não esteja associada à dor? Mesmo que não esteja associada à dor. Então, a primeira coisa é a parte clínica, está assim ligada, como você falou, já alerta, para que comece a pesquisar qual o motivo dessas alterações menstruais, da cólica menstrual. E aí, então, o médico irá fazer o diagnóstico através de exames como ultrassom transvaginal ou ultrassom pélvico, pode mostrar formações de endometriose dentro do próprio ovário, ou dentro da própria musculatura uterina. Mas existe um ultrassom, hoje em dia, realizado por um profissional bem treinado, profissional bastante capacitado, também consegue, através do ultrassom, fazer um bom diagnóstico da endometriose, inclusive da endometriose que nós chamamos de endometriose profunda, aquela endometriose um pouco mais acentuada, que acomete, por exemplo, tecidos atrás do útero, na transição da vagina para o reto, para o intestino, ou então daquela transição da bexiga para o útero. É possível fazer-se um diagnóstico muito bom através de ultrassom, que é feito com preparo intestinal. É um ultrassom específico, o especialista que vai fazer esse diagnóstico tem que ser altamente capacitado. Outros exames, a ressonância magnética de abdômen também bem interpretado, dá uma boa pista da doença.
E existem alguns marcadores também de exame de sangue, né? Existe um exame chamado CA-125 também que pode dar alterado e já sinalizar que a paciente possa ser portadora de endometriose. A anemia aguda está entre os sintomas da endometriose? Não necessariamente, porque a anemia ela pode dar sintomas, principalmente se a paciente apresentar sangramento muito acentuado. Né? É um sinal, principalmente mulher que menstrua muito. E a gente pode dizer que a endometriose é uma doença genética? Ela tem, como eu te falei, a causa é desconhecida, mas a gente observa com uma certa frequência uma hereditariedade, ou seja, aquela mulher que tem a menina, que tem a mãe, que tem um diagnóstico de endometriose, a mãe já tem que estar ligada com a sua filha, porque ela pode apresentar endometriose. É relativamente comum a gente encontrar famílias que a mãe e as filhas têm endometriose. Então é outro sinal de alerta, né? Pode ter um caráter genético, sim. Ótimo. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora e na sequência então a gente volta para falar sobre os tratamentos para a endometriose. Nós também temos o caso de uma jornalista, a Vanessa Nora, que ela tem endometriose e acabou de passar por uma cirurgia e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela então. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta e continuamos então o nosso bate-papo com a doutora Cazuê Ribeiro, ginecologista e especialista em fertilidade. Doutora, no primeiro bloco, então, nós falamos um pouco sobre a endometriose, sobre os sintomas, sobre as possíveis causas, né? Eu gostaria de começar esse bloco agora falando sobre tratamento. Como tratar essa doença tão severa? Bem, o tratamento vai depender, na verdade, da idade da paciente, vai depender da intensidade dos sintomas dela, vai depender também do grau de acometimento da endometriose, em que nível se encontra a endometriose e também do desejo ou não de ter filhos. Né? Então, casos de endometriose leve, às vezes em mocinhas ou jovens, né? Geralmente elas iniciam o tratamento sintomático. Então, a dor da endometriose, da cólica menstrual, é tratada com analgésicos, que geralmente acabam não satisfazendo, aí acabam elas tendo que progressivamente passar para o uso de anti-inflamatórios. Né? Não passando também, ou então, à medida que se faz o diagnóstico correto, o tratamento já começa a ser direcionado para um tratamento hormonal. Esse tratamento hormonal, ele pode passar desde o uso de pílulas anticontraceptivas, né, que acabam fazendo que a mulher deixe de menstruar ou menstrue com menos frequência. Então, isso vai evitar o aparecimento da dor ou diminuir o aparecimento da dor, em alguns casos não. O uso de outro tipo de hormônio que a gente chama de progestágenos, né, que elas acabam causando como que uma alteração no endométrio, fazendo com que o endométrio e, naturalmente, o foco de endometriose também acabe se atrofiando, acabe se regredindo, diminuindo. Então, isso causa uma diminuição da dor. Existem progestágenos que a gente usa por via oral, existem também algumas medicações que a gente chama de análogos, também é um tipo de tratamento geralmente injetável, que causa como que uma pseudomenopausa, como uma falsa menopausa. A mulher deixa de ovular, né? E o útero vai se adaptando a esse esquema hormonal e deixa de haver um crescimento do endométrio, tanto do endométrio dentro do útero, o endométrio normal, como desse endométrio que está localizado nos pontos errados. Né? Então, com isso, pode haver uma remissão do quadro. Dificilmente há um desaparecimento, como já foi dito. A cura, não vou dizer que não exista cura. Alguns casos leves realmente sofrem a cura, conseguem a cura. Entretanto, grande parte, a endometriose pode melhorar e depois de um tempo ela pode voltar a piorar, às vezes intercalado com uma gravidez que melhora bastante o quadro de uma paciente portadora de endometriose e depois de um tempo pode voltar. Mas então, estava falando que existe progestágenos também, existem outros tipos de hormônios na forma de dispositivos intrauterinos,
né? Existem DIUs que nós colocamos, que têm uma ação hormonal bastante benéfica também para essas pacientes, né? Em casos mais severos, como eu falei, o diagnóstico, a gente até esqueceu de falar que do diagnóstico é importante a laparoscopia. Né? O diagnóstico já entra um diagnóstico, digamos assim, cirúrgico. Então, o exame laparoscopia é um exame que vai através de um procedimento bastante simples, né? Uma incisão, um corte pequeno no abdômen, mais 1 ou 2 cortes auxiliares, consegue-se introduzir uma câmera, uma ótica, dentro do abdômen da mulher e visualizar onde estão os focos, como é que eles estão, onde tem aderência, enfim, consegue fazer um estadiamento da endometriose, saber qual é o grau dessa endometriose. É um diagnóstico bastante importante, é um tipo de diagnóstico muito bom e também a correção poderá ser feita através da videolaparoscopia. Então, além desse tratamento clínico que eu lhe falei, existe também, então a gente entra no tratamento cirúrgico. Naturalmente, tudo isso, cada caso é um caso. Né? Cada caso tem que ser bem analisado para ver se vai haver vantagem, se realmente há necessidade de cirurgia. Naturalmente, casos mais graves necessitam de cirurgia, pacientes que apresentam endometriomas. Endometriomas são uns cistos de endometriose localizados no ovário, que muitas vezes vai assumindo, vai crescendo, e às vezes a gente descobre já está com 3, 4, 5, 6 centímetros. Então, esses casos também se beneficiam com a cirurgia. Né? Voltando ali à questão dos tratamentos medicamentosos, né? A partir do momento que você começa a tomar um medicamento, um hormônio, isso você vai tomar a vida inteira? Então, o problema maior é assim, você, dependendo do tipo de hormônio, esses que necessitam, que as mulheres que têm uma endometriose mais severa necessitam mais tempo, o problema é que esses medicamentos têm efeitos colaterais, né? Porque imagina você tomando um tipo de hormônio desde cedo, por exemplo, que vai como que fazer parar a função hormonal da mulher. Então ela vai passar com o tempo, pode apresentar sinais daquilo que a gente chama de hipoestrogenismo. É como se ela tivesse faltando hormônio. O hormônio também, o hormônio estrogênio na mulher, tem uma função super importante. Ele ajuda a manter a pele, ajuda a manter o trofismo de todo o organismo, ajuda a manter o bem-estar, ajuda a manter a parte óssea, né? A parte psíquica também, enfim. O hormônio também pode fazer falta, então você não pode fazer, nem sempre pode se fazer uso continuado. Por isso que a mulher que faz tratamento precisa do acompanhamento médico. Bem rigoroso. Bem rigoroso. Tem hormônios que mexem muito pouco, tem hormônios que mexem mais, né? E o tratamento cirúrgico também, a gente já falou, depende da extensão do problema. Tem mulheres que precisam fazer um tratamento bastante grande. É um tratamento cirúrgico, mas que envolve, por exemplo, liberação de aderências. A endometriose, em casos bem severos, acomete o intestino. Então, a mulher pode precisar fazer uma cirurgia, né? Por videolaparoscopia mesmo. Às vezes, pode precisar haver uma incisão cirúrgica maior, dependendo do caso. Enfim, é necessário geralmente uma equipe multidisciplinar, uma equipe que envolva, quando acomete o intestino, um cirurgião também que tenha uma especialização na parte intestinal, assim como quando envolve a bexiga, muitas vezes pode precisar de um urologista, um cirurgião urologista, além do ginecologista, né? Então, assim se consegue muitas vezes praticamente solucionar o problema esses grandes problemas. A medicina evoluiu bastante, existem, a gente chama de procedimentos minimamente invasivos, não é? São procedimentos em que se procura, de uma maneira bastante menos invasiva, tentar resolver um problemão. Não é? Mas precisa ter capacidade, precisa ter equipe especializada, precisa ter instrumentos cirúrgicos adequados para isso. Doutora, falando então em cirurgia, a Michele Todescato, que é a nossa repórter, ela conversou com a jornalista Vanessa Nora, que tem endometriose e que acabou de passar por uma cirurgia. Então ela foi lá, ouviu um pouquinho sobre a experiência da Vanessa e conta os detalhes agora para a gente, dá só uma olhada.
Eu descobri a endometriose por um acaso. Foi há 2 anos atrás, quando uma trompa rompeu e aí eu sentia muitas dores assim no abdômen, eu chegava a me retorcer de dor, chorava de dor. E aí a gente descobriu, depois disso, a gente foi investigar com a minha médica e descobrimos a endometriose profunda. No caso, ela já estava fixada então em outros órgãos, né? No meu caso, como a bexiga, o intestino. E aí a gente começou todo esse processo de investigação, de fazer exames. E nesses casos da endometriose profunda, a saída é fazer a cirurgia. Assim, eu cheguei a tomar medicamento desde o ano passado, por cerca de quase um ano, um hormônio, para ver se essa endometriose poderia regredir, para ver se ela diminuía e não fosse necessário talvez fazer a cirurgia. Mas no meu caso ela ficou da mesma forma, então depois de um ano repeti todos os exames de novo, né, um mapeamento da endometriose que pouca gente sabe sobre esse exame, não está disponível em qualquer lugar, não é em todas as cidades que os médicos fazem, tem que ser médicos preparados para isso também. Então, depois desse mapeamento da endometriose é que a gente foi ver que realmente precisava fazer a cirurgia. Quando eu soube assim da endometriose, eu não sabia o que era. Quando eu soube que eu tinha, eu não sabia direito o que era, só tinha ouvido falar assim vagamente. Aí eu comecei a pesquisar. Aí de início te dá um susto muito grande, né? Porque é a maior causa de infertilidade nas mulheres também. Então eu fiquei assustada, só que depois você vai lendo, vai entendendo, vai conversando, fiz milhões de perguntas para a médica e aí você vai vendo que realmente tem solução, em alguns casos, né, como o meu precisou fazer a cirurgia. Então agora eu sei que eu vou ter que ficar fazendo o tratamento aí, me cuidando durante toda a vida, né, ficar sempre de olho, acompanhando isso, fazendo exames anualmente para ver realmente, porque tem casos que pode voltar. Então eu torço para que no meu caso não volte, né, essa endometriose, só que eu sei que, olha, incomoda muito, assim, incomoda muito e a maioria das mulheres não sabem que tem. Eu mesma, né, devia ter aí ao longo da minha vida, desde a adolescência, mas só fui descobrir agora, né, com 29 anos. Então me assustei bastante. Passei aí pela cirurgia, a cirurgia ela é uma cirurgia delicada, não é uma cirurgia muito simples, em alguns casos a minha cirurgia demorou 4 horas, mas dependendo do quadro de saúde, o quanto tempo essa endometriose está ali instalada, pode demorar até muito mais que isso, né? Fiz a cirurgia, depois de 15 dias eu já voltei à rotina normal no trabalho, tem que ficar agora mais um período aí de tempo cuidando, né, para não fazer muita força, não levantar peso, mas eu me sinto bem, estou me sentindo tranquila. Agora acho que mais a preocupação mesmo é aquele medo, aquele receio, assim, será que pode voltar? Será que no meu caso vai voltar? Assim como já ouvi o relato de outras mulheres também, né, que voltou uma vez, teve que fazer mais de 2 cirurgias. Então a torcida mesmo, assim, é para que não volte, que eu tenha me livrado de vez da endometriose, né? E sigo tomando ainda o hormônio, né, por conta de tentar controlar para eu não menstruar, que foi a indicação do médico, também da minha médica, para não menstruar, seguir, né, nesse período assim, com o organismo mais, cuidando do organismo, né? Então, para descansar um pouquinho aí, para conseguir controlar. Doutora, a gente viu aqui no depoimento da Vanessa, né? Ela conviveu uma vida inteira com cólicas fortes, sentia muitas dores e achava que isso era normal, ou seja, tipo, a família também passava despercebido por todo mundo. Então aqui fica mais uma vez o alerta, né, que cólica forte, dores fortes, a menstruação não é nada normal, né? É um sinal realmente de alerta, de atenção. É bom a gente reforçar isso, né? É extremamente importante que as próprias famílias, as próprias mães estejam alertas, as professoras que pegam os adolescentes no colégio faltando aula por causa da cólica menstrual. Que acho que é frescura às vezes, né, da mulher. É verdade. Enfim, tem que estar atento, né? A gente tem que lembrar que essa doença existe, muitas vezes retardando o diagnóstico, como eu já falei, leva às vezes 9, 10 anos para fazer o diagnóstico, e quando se faz o diagnóstico, muitas vezes está já numa fase tão avançada que acaba necessitando uma intervenção cirúrgica que pode levar, né, 4 horas, 5 horas, 6 horas de cirurgia. Foi o caso da Vanessa, ela estava contando que a cirurgia dela levou 4 horas. Essa é a média normal de uma cirurgia para endometriose? Não, média normal não. Para os casos graves, sim. Para os casos acentuados, que tem muita aderência, acometimento de intestino, muitas vezes precisa ser feita a retirada de uma parte do intestino. Enfim, para os casos normais, não. Para os casos mais leves, a cirurgia é uma cirurgia muito melhor. E a Vanessa também conta, né, que no caso dela, essas cólicas, ou seja, a vida inteira ela
sentiu os efeitos disso na qualidade de vida, também atrapalha no trabalho, quer dizer, as consequências são bastante graves, né? Então a gente vê que a endometriose é uma doença, sim, social, né? Porque ela atrapalha a vida no trabalho, no estudo, né? Na juventude que vai uma festa, quer dizer, é uma doença bastante importante, né? E todo mundo tem que estar atento, né? Como é que é a recuperação depois da cirurgia? Depende da cirurgia, mas de um modo geral a recuperação é muito tranquila. A laparoscopia é um tipo de cirurgia que veio para ficar, porque ela causa muito pouco dano externo na parede abdominal, né? O trabalho é todo dentro, através de instrumentais apropriados, né? E que, né, o manejo é muito bom, a recuperação é muito rápida, né? E no dia seguinte já está de alta, geralmente já está de alta, depois de uma semana já está trabalhando ou está fazendo suas atividades, enfim. A laparoscopia, a videolaparoscopia, é um exame muito bom. E aí, fazendo a cirurgia, significa o fim das cólicas menstruais, o fim das dores completamente? Varia. De um modo geral, há um alívio bom. Como eu falei, a endometriose é uma doença que pode se perpetuar durante toda a vida reprodutiva dela, enquanto ela tiver ovários. Então, precisa estar em constante tratamento, acompanhamento. Faz a cirurgia, às vezes precisa receber novamente tratamento hormonal, coadjuvante, ou engravidar. A gravidez é o melhor tratamento para a endometriose. As mulheres que engravidam, elas passam 9 meses, né, com um tipo de alteração hormonal bastante favorável, que vai secando aqueles focos de endometriose. Pois ela passa mais um ano mais amamentando, vai ser mais uma época de trégua. Então ela passa muito bem. Muitas vezes a paciente que teve dificuldade de engravidar pela primeira vez, fez um tratamento especializado, conseguiu. Depois da segunda, depois de ter o primeiro filho, às vezes ela já consegue emendar, ter um novo filho espontaneamente. Então ela passa, sei lá, vários anos bem, né? E à medida que a idade vai se aproximando, vai se acentuando, vai chegando próximo da menopausa, a própria natureza vai reduzindo os efeitos e a mulher entra na menopausa, o quadro pode dar uma boa amenizada. Coisa boa. Para a gente encerrar, doutora, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem, então, para as mulheres que estão assistindo ao programa. Olha, a principal mensagem é isso, é valorizar os sintomas que a gente já falou hoje, não é? Não achar que tudo é normal, né? É normal, e para isso procurem ajuda médica especializada, certifique-se de que não são portadoras de endometriose, não é? Ou que são e vão, se forem, é só partir para o tratamento, que existe um bom acompanhamento, é capaz de amenizar todo esse sofrimento e evitar problemas sérios. É fundamental a mulher se conhecer, se olhar, se perceber, né? E tomar medidas assim que alguma coisa não tiver normal, né? Verdade. Doutora, muito obrigada pelas suas informações, obrigada por ter vindo ao programa Nossa Saúde. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse assunto tão importante. Tão importante, né? Ficou aí uma mensagem bastante importante para todas as mulheres. E assim, então, a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje. Muito obrigada pela sua participação. E lembrando que se você tiver qualquer sugestão para o nosso programa, basta mandar um e-mail com o endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada e até a próxima.